Quer participar? Posso ficar aqui do seu lado, tá vendo? Deixa só o pessoal começar a entrar e aí eu já começo. E aí, já começaram a entrar, então já acredito que esteja aparecendo para vocês que estou ao vivo, né? Bom, antes de mais nada, boa tarde ou boa noite, de onde quer que você esteja me assistindo, ou bom dia, né? Se é que tem bom dia agora em algum lugar. Vamos lá. Para quem tem me acompanhado há algum tempinho, sabe que eu tô num propósito de semanalmente vir fazer uma live para vocês. E a minha intenção em fazer essas lives, não só live, eu tô mandando e-mail semanalmente no pessoal que é cadastrado, eu tô mandando um recado no grupo da galera que entrou no grupo da Brave, eu tô me esforçando com o pessoal do CF, enfim, eu tenho assim, esse ano eu me coloquei como um propósito na minha vida, fazer o maior, me entregar o máximo que eu puder, a fim de aproximar o máximo de pessoas possível da sua melhor versão. Então, eu tô vindo de uma sequência de lives semanalmente falando sobre progresso. E vou dar sequência sobre isso. Eu falei, se você ainda não assistiu as minhas outras lives, eu tô perdendo um pouco o foco, tô querendo falar com o Daniel, eu tô cutucando ele aqui, ele não tá precisando ser. Não, eu não tô entendendo, você me cutucando, você me cutuca, eu te olho. Vamos começar, ó. Vamos lá. Pra quem ainda não assistiu as lives que eu vim fazendo, desde o dia 27 de dezembro, eu fiz a live da cartolina, eu fiz a live da correntinha, depois eu fiz uma live falando sobre os inimigos do progresso, e hoje eu venho a complementar o que eu vinha falando sobre progresso. E eu vou usar hoje, nessa live, para falar, uma analogia com aquela parábola das 10 virgens que tem na Bíblia. Tipo assim, às vezes as pessoas, quem chega assim, cai de paraquedas na minha live, não deve entender nada que essa mistura. Uma menina que é atleta, que fala de emagrecimento, que tem uma consultoria online, mete a Bíblia ali no meio, e eu vou explicar o porquê disso tudo. Porque no meu ponto de vista, no meu entender, nós somos uma coisa só: corpo, alma e espírito. Então não tem como você ser uma coisa no espírito, outra coisa no corpo, outra coisa na alma. Nós somos uma coisa só, e eu sou essa. E em qualquer área da minha vida, em qualquer lugar da minha vida, em tudo que eu falar, em tudo que eu fizer, vai ter Deus, porque eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que acredita em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então tudo que eu falo tem a ver com Ele, tem a ver com a palavra, e acho que a palavra é assim um manual para a humanidade. Triste de pensar em pessoas que não usufruem desse manual, poderiam, né, ter tanto sucesso em tantas áreas da vida, mas não fazem o uso da Bíblia como um manual. E, enfim, se você é essa pessoa que não faz uso, eu te encorajo a começar a ler um pouco mais da Bíblia, estudar um pouco mais da Bíblia, mas também, se você não é essa pessoa, eu vou aqui te trazer algumas coisas, um pouco do conhecimento que eu tenho na Bíblia, para fazer umas analogias para a gente refletir em todas as áreas da nossa vida. Bom, vamos lá. A parábola das 10 virgens é uma passagem da Bíblia que está lá em Mateus. Eu vou fazer um resuminho bem rápido, bem só para vocês entenderem, mas basicamente diz assim, que tinha 10 noivas que elas tinham que se preparar e esperar o noivo. Então elas pegavam a sua lâmpada, né, a sua lamparina ali, a sua lanterna, e elas ficavam esperando. 5 delas eram tolas e 5 eram sensatas. 5 não levaram óleo, tipo de refil, para quando o fogo apagasse. 5 levaram. Aconteceu que atrasou, a coisa tardou, elas dormiram. E quando elas acordaram, por exemplo, ouviram o sino lá, sei lá, o som avisando que os noivos estavam vindo. Elas acordaram, só que 5 estavam com a lâmpada apagada. E aí as 5 que tinham óleo refil acenderam suas luzes. E aí elas falaram: empresta um pouco do seu óleo. E as sensatas falaram: não vou emprestar, porque senão vai faltar pra mim, vai lá comprar. Quando elas foram comprar, perderam o prazo, perderam a oportunidade ali, o momento, porque o noivo passou, e elas ficaram, né, prejudicadas, porque não estavam ali no momento que elas deveriam estar. E aí, o que eu quero trazer dessa analogia pra vocês, relacionando com o meu nicho, né, que é o emagrecimento, que é mudança do físico, que é se encontrar com a sua melhor versão. Eu falo assim bastante do físico porque a gente trabalha diretamente com isso, prescrevendo treino e dieta, mas o físico eu entendo hoje que é só uma consequência de toda uma mudança que a gente tem na nossa mente e no nosso comportamento, na nossa rotina. O que eu penso? Primeiro, na Bíblia tem, eu vi duas coisas, eu vi 3 coisas. Uma falando que elas eram insensatas, outra falando que elas eram tolas, e nas outras chamando elas de loucas, as 5 que não levaram o óleo.
E pensa só comigo, elas fizeram o que elas tinham que ter feito, né? Assim, o mínimo que elas deveriam ter feito era levar a lanterna com elas, a lamparina ali com elas. E elas levaram. Então, assim, a Bíblia, a passagem, né, a parábola tá falando, tá chamando essas 5 virgens de tola, louca e insensata, pelo simples fato de terem feito somente o que era obrigação delas. E é o que a gente vê hoje em dia Não, hoje em dia a gente não vê nem as pessoas fazendo o mínimo, né? Que é a obrigação delas. Então pensa só comigo. A gente tem uma parábola para fazer uma analogia, para pensar na nossa vida, fazer uma reflexão. E na parábola, as que são chamadas de loucas, de insensatas e de tolas são aquelas que faziam só o que era pedido, só o que era obrigação. Elas só faziam o que era o mínimo. Elas não tinham um planejamento, elas não tinham uma visão do tipo, não, vou fazer um pouquinho além, vou me planejar, vou me preparar, vou me precaver, vou ser organizada, né? Elas não tinham isso, elas só levaram a lamparina e elas acabaram ficando na mão, porque na hora que elas precisavam da luz, a luz não estava ali. Aí a hora que elas saíram para comprar o azeite, o óleo, elas perderam a oportunidade. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que refletir é, será que eu tô fazendo na minha vida o mínimo, né? O necessário para sobreviver? Ou será que eu poderia estar fazendo um pouquinho além do que me é pedido, do que me é cobrado pela vida? Porque eu vejo assim, que tem pessoas que elas fazem só o que é, tipo, o chefe fala, ó, você tem que fazer isso e isso, você tem que chegar a tal hora e ela só faz isso. Sabe, ela não dá um pingo a mais do que ela poderia dar para ter algum destaque, alguma vantagem em algum momento da vida. Então, primeira coisa, vamos pensar nisso, sabe? Acho que tá na hora da gente deixar de ser tolo. Tá na hora da gente deixar de ser as tolas que só faz aquilo ali, né? Não se planeja, não se organiza, não vê, não fica pensando no futuro. Ó, quer ver um exemplo disso? Quantas pessoas, sei lá, que passaram dos 40, 50 anos, estão com sobrepeso, estão com problema de triglicerídeos, estão com problema de colesterol, problema de pressão, diabetes, sei lá. Porque não pensaram no amanhã, simplesmente viveram um dia de cada vez, sem um mínimo de planejamento, sem um mínimo de organização para que isso não acontecesse no futuro, né? Isso daí pode dizer que foi um fracasso construído. Eu escutei uma vez, eu não sei se foi o Thiago Brunet, dizendo que 90% dos nossos fracassos a gente constrói para ter, né? Ah, porque aquela pessoa quebrou. Por que ele quebrou? Ah, porque o sócio dele passou a perna dele. Ah, mas nossa, eles eram tão amigos. Mas eles se conheceram só fazia, sei lá, 2 semanas. Então, tipo assim, não era de se prever que você entra numa sociedade com um cara que você acabou de conhecer, pode ser que dê errado, porque você não conhece ninguém a fundo em 2 semanas para já entrar numa sociedade. Mas acontece, muita gente faz isso. Depois vai lá, a sociedade não dá certo, vira um fracasso, o cara quebra e vai falar, foi culpa do acaso, né? Foi uma fatalidade, foi um azar. Não foi uma coisa meio que você planejou, você fez aquilo, você chegou naquele fracasso, entende? Você construiu aquele fracasso pelo fato de você não ter se planejado, pelo fato de você não ter se organizado, pelo fato de você não ter estudado a situação. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, né, para vocês nessa live é essa reflexão do tipo, será que eu tô fazendo mesmo o básico do básico do básico só para sobreviver? Ou será que eu tô fazendo um pouquinho além do que eu poderia fazer, né? Será que eu não posso fazer mais? Pense nisso, sabe? Uma vez, eu não lembro, acontece bastante isso na nossa consultoria, mas me lembro bem de um dia que a pessoa tinha preenchido o protocolo dela e ela tinha feito alguma coisa errada, ela deu alguma informação errada ou ela omitiu alguma informação. E aí depois que o Daniel mandou o protocolo, ela falou, mas tem isso, isso e aquilo. E a gente foi ver, era um erro dela. Mas prontamente o Daniel foi lá, já entrou no computador e falou, não tem problema, eu já corrijo isso pra você, a próxima vez fica atento com o teu protocolo. E tal, o Daniel foi, corrigiu, e eu falei, e na hora eu pensei nisso, eu falei, poxa, isso não era algo que nossa consultoria oferecia, mas o que custa para nós, né, naquele momento, correr atrás do negocinho ali, resolver uma situação, ela ficou feliz, pra gente mudou o quê? Absolutamente 3, 4 minutos do dia, mas a gente fez uma coisa que estava além do que o nosso trabalho oferece, estava além do que a pessoa, por direito, deveria receber, mas que faz toda uma diferença. E a consultora essa está com a gente já há anos. Então, assim, eu acho que você pode começar a refletir em todas as áreas da sua vida, em qualquer coisa que seja no seu casamento, sua vida com seu filho, seja no seu trabalho, seja na sua saúde, seja na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Começa a refletir. Será que eu estou fazendo mesmo o mínimo, né? O mínimo do mínimo do mínimo para sobreviver? Ou será que eu posso fazer mais, eu deveria estar fazendo um pouco mais para, né, não ser pega desprevenida em alguns momentos da minha vida?
E a segunda reflexão é a seguinte: elas não levaram azeite, a luz apagou, e na hora que elas saíram para comprar, tipo, elas foram tentar correr atrás do prejuízo, né? Elas saíram para comprar, elas não ficaram ali, tipo, então deixa, já estamos como perdido, tipo, elas não deram como perdido, elas saíram para comprar o óleo. Elas saem para comprar o óleo, nesse momento, o noivo vem, vai embora, tal, fecha a porta e elas perderam a oportunidade. Então, fica a segunda reflexão em cima dessa parábola das 10 virgens. Elas foram tentar correr atrás, só que quando elas tentaram correr atrás, elas perderam a oportunidade. Então, assim, às vezes você tá deixando, empurrando com a barriga, procrastinando, tá deixando de se organizar, tá deixando de planejar, tá deixando de fazer o que você sabe que você poderia estar fazendo, porque você pensa assim, depois eu corro atrás, depois eu faço, depois eu dou um jeito. Só que talvez, quando você chegar esse depois, que você tiver que correr atrás, seja tarde, você perca as oportunidades na sua vida, em qualquer área que seja, entende? Talvez quando você tentar correr atrás de fazer um pouco mais pelo seu marido, seu casamento já tá super quebrado. Talvez quando você for atrás de correr atrás de ser um destaque no seu trabalho, alguém já te superou e já pegou a sua posição. Talvez quando você for tentar correr atrás da sua saúde, você já tá com os teus exames totalmente alterados, você já tá com você já chegou num grau de obesidade que depois que você emagrecer, ainda que você emagreça, a tua pele vai ficar totalmente flácida, só com cirurgia para remover o excesso de pele, sabe? Então, não seja as tolas, como diz a Bíblia, não seja as 5 virgens tolas, insensatas ou loucas, que são os termos que a Bíblia usa para falar dessas 5 virgens, que só faz aquilo que tá aqui. Não, eu acordo, eu como, eu me arrumo, eu saio, eu vou pro trabalho, eu levo meu filho na escola, eu volto, eu almoço, eu arrumo a casa, eu sei lá o que você faz na tua rotina, volta e dorme, tipo, isso é sobreviver. Você tá fazendo só o mínimo que você tem que fazer para você sobreviver. Mas eu acho que nós, seres humanos, a gente foi chamados e a gente foi feito para progredir, para avançar, para se mover, para conquistar, né? A gente não pode aceitar ficar no mesmo patamar por toda a nossa vida. A gente não pode. O André Fernandes fala isso numa pregação dele, que a mediocridade não é um estado. Então, você não é medíocre pela vida que você está levando hoje, mas você é medíocre a partir do momento que você aceita levar essa vida que você está levando para o resto da sua vida sem nenhuma mudança, né? O nosso corpo se adapta a tudo, a nossa mente se adapta a qualquer coisa. Então, assim, se a gente é um ser humano adaptável a tudo, sinal de que a gente tem que progredir, né? A gente tem que avançar. Caso contrário, a gente nasceria de um jeito e morreria desse mesmo jeito. Tipo, não, o ser humano não consegue se adaptar com o frio, com o calor, com as estações que mudam, ele não consegue fazer isso. Então, ok, a gente ficar do mesmo jeito a vida toda. Mas não, a gente é adaptável, o nosso corpo muda com estímulo. Você vai na academia, você treina, teu corpo muda. Ele está sujeito a alterações por causa dos estímulos que você está dando. Então, se acontece isso com a gente, é um sinal de que a gente tem que se movimentar no sentido de, tipo, a gente tem que evoluir, a gente tem que progredir, né? Não aceite nascer e morrer do mesmo jeito. Não seja tola, não seja insensata, não seja louca que passa a vida aceitando fazer somente aquilo. Aquilo foi obrigação, vou fazer, não vou fazer mais do que minha obrigação. Só vou, alguém fala pra você, né? Você não tá fazendo mais do que sua obrigação, é verdade. Então faça um pouco mais, né? Faça mais para que você colhe os frutos disso. E por mais que você pense assim, eu não vou fazer mais do que eu sou paga para fazer no meu trabalho, meu chefe não merece. Não, o seu chefe talvez não mereça, mas não tem a ver com merecimento, não. Tem a ver com você. E não tem a ver com o seu chefe. Tem a ver com você. Tem a ver com você plantar mais para você colher mais, entende? E eu acho que é isso que tá faltando na gente. Acho que tá faltando a gente se doar mais, se dedicar mais, buscar fazer mais, se empenhar mais, para que a gente não fique na mão, para que a gente não seja pego desprevenido, para que a gente não perca as oportunidades, para que depois a gente não tenha que correr atrás de um prejuízo que talvez seja irreversível, tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Semana que vem eu volto com alguma outra live, ainda falando sobre progresso, que eu acho que, assim, para mim, se eu puder definir 2024, eu diria que 2024 vai ser o ano do progresso. Eu profetizo e declaro isso pro meu ano, pro seu ano, e eu espero no final de 2024 vir aqui dizer, de fato, 2024 foi o meu ano de progredir. Eu tenho me esforçado muito para progredir em todas as áreas da minha vida. Eu tô fazendo coisas muito além do que seria uma obrigação. Tô fazendo muito mais do que eu costumava fazer em todos os outros anos. Eu fico até com raiva de mim mesmo. Eu falo pro Daniel, onde é que eu tava? Eu tava dormindo, adormecida, e não tá fazendo coisas que eu tô fazendo hoje, que eu acho que, assim, deveria ser de lei todo mundo fazer. Exemplos disso é ler a Bíblia todos os dias, estudar a Bíblia todo dia, é ouvir uma pregação todo dia, ouvir uma aula de crescimento pessoal pelo menos todo dia, ler um livro diferente,
fazer jejum toda semana. Isso são coisas que eu tô fazendo esse ano, que estão me transformando completamente em tão pouco tempo, que eu acho que eu deveria ter feito já há tanto tempo. Mas não sei, por algum motivo eu estava sendo uma das tolas, das 5 virgens tolas, insensatas ou loucas. Mas graças a Deus, Deus tem a misericórdia pela nossa vida e Ele nos permite a cada dia, a cada manhã, a gente buscar uma evolução e fazer alguma coisa diferente. Graças a Deus ainda tô aqui, tô viva, e enquanto eu estiver aqui, eu quero isso, sabe? Eu quero evoluir, eu quero progredir e quero de alguma forma poder ser reflexo da glória de Deus na minha vida para quem me acompanha, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.